O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios da TV PUC o professor doutor Ricardo Age para a nossa segunda entrevista. O professor doutor Ricardo Age é membro do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, é arquiteto formado pela FAUSP, mestre e doutor em Educação pela PUC São Paulo e acaba de inaugurar uma exposição individual onde reúne trabalhos em fotografia digital realizados nos últimos 10 anos. Após atuar por mais de 20 anos como professor pesquisador na área de artes visuais, Ricardo tem dedicado maior atenção atualmente ao registro da vida pelo olhar das câmeras fotográficas. Ricardo, é um grande prazer recebê-lo em nosso estúdio pela segunda vez para nós continuarmos o nosso papo sobre fotografia digital e arte, né? E arte. E eu gostaria que você nos contasse, certa vez no GEP, o Ricardo chegou dizendo que ele havia entrado em comunicação com Maria de Castro? Com Maria de Castro, e que era uma grande artista. Bom, eu não vou contar mais nada. O Ricardo vai começar a narrar isso que foi absolutamente hilário. Por favor, Ricardo, conte-nos um pouco sobre a Maria de Castro, que é inesquecível. Isso só não me comprometeu, porque foi algo muito bem pensado. Mas foi numa época, isso foi início dos anos 2000. 2000, né? Antes um pouco, né? Foi uma época onde eu estava envolvido com o ensino em artes visuais, com o projeto do mestrado, de um mestrado em teoria crítica e história da arte. Né? E a minha grande questão, né, era a questão da arte contemporânea, né, completamente envolvida na arte conceitual, né? E essa dicotomia que existe entre linguagens contemporâneas e linguagens tradicionais, isso me incomodava demais. E algumas pessoas até falavam que eu era um renascentista. Isso eu não entendia se era um elogio ou se era um pejorativo. Até hoje, tá? E eu me lembro que os alunos com que eu trabalhava, eles também viviam essa dicotomia, principalmente aqueles que iam estudar artes visuais porque gostavam de desenhar, gostavam de pintar e de repente se davam conta de que tinham que virar filósofos, né? Às vezes sem a técnica, sem a fundamentação técnica de filosofia para desenvolver um trabalho conceitual, ou até ter que fazer terapia para construir um conceito próprio, né? E isso era uma coisa muito grande. E conversando para lá, conversando para cá com alguns colegas e tal, né? A gente começou a brincar com isso. E, na realidade, o humor é uma das minhas ferramentas metodológicas. Ela funciona, sempre foi. A metáfora que gera essa sensação de humor. É uma perplexidade, gera perplexidade que gera o humor nas pessoas. E, brincando, eu falei, bom, eu acho que eu vou criar um personagem, né, que tenha vivido isso na própria pele e que seja muito importante, né? E procurando na internet, sem nada, tal, não tinha nada, não era esse o foco, procurando imagens mesmo. Eu dei de cara com uma imagem em alta resolução da Dolores Del Rio, maravilhosa. Que é uma atriz de Hollywood, né? Era uma das divas, né? E eu achei tão bonita aquela imagem, né? Falei, nossa, eu queria criar um personagem com essa, né? E, basicamente, eu fui criando uma narrativa de uma maneira... claro que foi um projeto, então eu criava, mudava. E aí eu escrevi até um texto sobre o que seria a Maria de Castro, né? Por que Maria de Castro? Exatamente. Porque uma coisa é você falar de arte conceitual na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, mas eu acho que mais na Europa, na França. Outra coisa é você falar no Brasil. Claro. Tá? O Brasil tem uma culturalidade própria, o Brasil é essa confusão que nós vivemos, e só quem vive no Brasil consegue tolerar.
sei lá, sobreviver a essa coisa. Né? E eu fiquei pensando, de onde vem isso? Né? E lembrei dos portugueses. Né? Então eu pensei, quer saber uma coisa? Essa artista tem que ser portuguesa, porque ela é europeia, porque Portugal fica na Europa, apesar de parecer que não. Né? É a extensão do Brasil, mas é a Europa. Mas é a Europa. Né? A porta da Europa, né? Tem um pé naquele mundo racional, sim, né? Aquele mundo que está ali, e ao mesmo tempo tem um pé aqui. Né? E comecei a criar essa história. Quando eu terminei, né? Que eu até já posso contar um pouco da Maria de Castro, que até tem esse nome, porque Maria é um nome típico, né? Isso. Português. E de Castro não é Inês de Castro, né? Não. Na verdade, acho que era mais por causa do doutor Alfredo Castro, um homeopata famoso que até fundou a escola e que foi meu médico. Ah, sim. E eu falei, nossa, o doutor Alfredo é perfeito. Que então, analogia. E outra coisa, Castro também são aquelas cidades... São aquelas vilas que você ainda encontra em Portugal, sim, né? Sim. Porque são pré-romanas e que tem uma conformação, são os castros. Né? Perfeito, porque tudo totalmente focada na culturalidade de Portugal. E uns alunos que estavam se organizando, é muito comum isso, pegaram uma fábrica na Moca, abandonada, e resolveram fazer uma ocupação dessa fábrica com uma amostra de trabalhos daqueles alunos que não iam conseguir entrar no circuito de artes, que não, que sempre há essa dúvida, como é que eu consigo entrar no sistema artístico? Né? E alguns professores falavam, vamos expor também para ajudá-los, porque aí vem um nome um pouco mais conhecido, o meu nem é, mas enfim. Daí eu falei, então vamos. E eu resolvi expor, fazer um espaço grande, que era uma homenagem a Maria de Castro. Né? Essa homenagem ela era constituída por uma foto da Maria de Castro, né? Me lembro, que maravilhosa. Sentada numa cadeira, tinha até um retrato né? Isso. Meio cubista atrás dela. Né? Uma outra das imagens era ela, né? Vestida de havaiana, com duas havaianas fazendo assim para a câmera, muito bonita essa imagem, né? E, enfim, olhando aquelas imagens, eu comecei a constituir algumas situações, né? Então, a Maria de Castro, ela começa a vida dela como uma moça muito comum, que vai aprender pintura porque gosta, né? Então, e ela se envolve com o professor dela de uma linguagem tradicional, que era aquele retrato que estava atrás dela na cadeira. Né? Dou o nome para ele, é o tal do Coropão, né? Um nome que não me pergunte de onde veio. E a Maria de Castro, ela se envolve com a Revolução dos Cravos, porque os artistas que viviam por ali começaram a se envolver com aquilo e tal. E ela conhece muita gente que acaba levando ela para Paris, já pós-adolescente, ali no começo da juventude dela. Para pegar toda a influência parisiense. Exatamente. E ela vira assistente do Tanguy, que algumas pessoas conhecem como aquele que tem as esculturas móveis perto do Bubu, do Centro Georges Pompidou. Né? E ela se envolve com a arte contemporânea, começa a construir um trabalho conceitual, fica até famosa, se modifica, ela deixa de ser aquela moça inocente, simples, para ser uma pessoa do mundo, né? Um cidadão do mundo, uma mulher sofisticada, né? Intelectual, né? Estuda. E o auge dela é numa Bienal de Veneza, né? Onde ela monta uma instalação, né? No qual ela vai discutir a questão de Portugal, que estava entrando na comunidade econômica europeia, mas que ainda era Portugal, então essa relação entre Portugal, que nunca foi a cabeça, não sei na época, né, do descobrimento, mas ela não desenvolvia desde aquela época conhecimento novo, era mais atrasada da Europa, não havia integração, e ela começa a relacionar a Europa e Portugal como o corpo, Portugal, porque Portugal exportava gente para trabalhar na Europa, ainda exporta e tal, e a cabeça seria essa Europa, França, Alemanha, essa Europa, né, que gera conhecimento novo. Né? E essa relação entre corpo e cabeça, ela fica pensando, onde é que na cultura portuguesa o corpo e a cabeça aparecem claramente? E surge a ideia do bacalhau. O bacalhau não tem cabeça. O bacalhau seco vem sempre sem cabeça. Como é a cabeça do bacalhau? Né? E ela resolve fazer uma instalação com postas de bacalhau.
Quando ela faz isso, é uma instalação mecanizada, as postas ocupam todo um espaço refrigerado para manter, né? E aí o que acontece é que no terceiro dia falta força, o equipamento de refrigeração pifa, e o cheiro do bacalhau começa a tomar conta de todos os pavilhões, e é um horror. Nisso, um filósofo que existe, o Arthur Danto, que é muito importante nas artes visuais, teria entrado e olhado para aquilo e gritado, "Art stinks". Art stinks. E ele achou que é uma coisa genial, porque ela deu a consubstanciação da ideia de que a arte fede. Entendeu? Sim. Ela olha para aquilo tudo e, como você que está me olhando, fala, mas isso é uma asneira do arco da velha. E ela surta e fala, isto não é arte, isto é uma bobagem, tudo aquilo que ela fez depois que parou de pintar em aquarela. E larga a arte contemporânea, volta para Portugal, né? Ela compra um ex-curtume, um antigo curtume, né? Que é a casa das poças d'água, uma coisa assim, né? E começa a pintar aquarela, paisagem, marinas em aquarela, como se estivesse no século XVII. E você publicando isso no... Isso era o que estava na exposição. Na exposição dela. Na exposição dela. E as pessoas olham para aquilo e acreditam que ela existe. Até mandam mensagem E dizendo dizem, que... as pessoas que foram ver a exposição e viram. ouviram essa história que você está ouvindo, falam, eu já fui no ateliê dela. Nossa, eu já vi o trabalho dela. É impressionante. Isso é ficção. Isso é ficção científica. É claro. Isso é ficção científica, porque claro. ela é toda fundamentada para que você entenda que haja legitimidade, mas ela tem um índice. O índice é que se você olha para essa narrativa que eu estou fazendo de uma maneira mais, né, um olhar melhor, você percebe que não é possível que certas coisas estejam acontecendo ou que você não tenha tido essa informação se você faz parte desse meio. Claro. É muito estranho, é esquisito, Claro. é bizarro, né? E eu fiquei chocado porque eu percebi que Maria de Castro funcionou como um elemento de pesquisa, onde eu sondei qual era a percepção das pessoas em relação à arte contemporânea e percebi que elas não estão vendo nada. A sorte é que, como eu já estou acostumado com a ideia de pesquisa, eu fiz isso de uma maneira onde basta, por exemplo, se alguém quisesse me processar dizendo que eu estava enganando o público, é a coisa mais fácil. Isso nem aconteceu, porque estava óbvio, estava completamente escancarado que aquilo era um trabalho de ficção. Claro. Mas acredite se quiser, alguns artistas no Brasil resolveram mimetizar isso, criaram artistas que também não existem, mas eles extrapolaram todo o sentido ético do trabalho artístico e chegaram a enganar jornalistas, dizendo que isso era a realidade que existia, quase como um tapa na cara da opinião pública. Da opinião pública. Né? É uma coisa tão sem... A palavra é sem noção. É a era do sem noção. Né? Vivemos a era do sem noção. E ali foi o começo dessa falta de noção. E aí eu percebi que outros artistas, até com uma certa carreira, não conseguiram entender qual era o intuito da Maria de Castro. E o intuito da Maria de Castro era mostrar que um trabalho conceitual pode ter substância, como ele tinha, e que pode ser engraçado. Né? A palavra engraçado significa dar graça a alguma coisa, no sentido de que transformar em fenômeno. Sim. Né? Por isso que a Maria de Castro, hoje em dia, para mim, eu parei de desenvolver um trabalho dessa maneira, porque eu fiquei tão chocado, não com a reação do público, não foi isso, eu fiquei chocado com a reação dos artistas. Eu fiquei em choque. Eu falei, eu não acredito que eles não... Com a fotografia da Dolores Del Rio. Exatamente. E é interessante que tudo começa por causa desse meu interesse numa fotografia perfeita, que era aquilo que se chegou à década de 50. E aquelas fotos da Dolores Del Rio tinham aquele padrão técnico absurdo, né? Que foi o auge assim, do filme, da fotografia analógica. 50 e 60, que maravilha.
E claro que a Maria de Castro deu frutos como pesquisa em interdisciplinaridade. Claro. Aliás, o que eu descrevi para você é uma pesquisa na área de artes com fundamentação interdisciplinar e fenomenológica. Sim. Né? Mas eu cheguei depois, por exemplo, a um objeto, que era o ovo belga. O ovo belga foi outra coisa. Era outra coisa. Outra coisa. E que cuidados uma pessoa deve ter para fotografar e ir além do registro? Você descontando tudo isso, não é? Quer dizer, que cuidados a pessoa tem que ter, principalmente o artista, ao visitar sites, etc, etc, porque isso também mostra uma falta de repertório do próprio artista, entende? Quer dizer, quando não percebe, não sabe diferenciar o que é ficção e o que é propriamente a realização do objeto artístico, não é? É a questão do olhar. É a questão do olhar. É você olhar olhar vigiado. E não ver. Né? É o olhar vigiado. Do olhar vigiado que a gente usa na interdisciplinaridade. E é uma coisa muito séria, né? Porque você vê artistas que deveriam ter esse olhar desenvolvido não tem. Enquanto isso, às vezes, uma pessoa que não tem formação nenhuma tem. Ela percebe melhor a realidade do que isso. Então, é por isso também que a gente não deve desprezar nunca o senso comum, não é? O senso comum e o bom senso. O bom senso tem que prevalecer, não é? O bom senso é uma das coisas que se desenvolvia na formação familiar e escolar e que hoje em dia não se desenvolve mais. Não. E o bom senso, ele, de certa maneira, é visto de uma maneira pejorativa. Mas o bom senso nada mais é do que nós termos uma capacidade de reflexão racional sobre a própria vida, seja lá em que nível, construirmos pequenas teorias para explicar a nossa realidade, o nosso cotidiano, e aplicarmos isso. Sim. Seja quem esteja aplicando, seja uma pessoa sem cultura nenhuma, exatamente, né? Ou uma muito informada. Sim. Mas o que a gente vê atualmente é que mesmo pessoas com muito estudo não desenvolvem o bom senso. Não desenvolvem, porque me parece, Ricardo, que não há interesse, há muita pressa. Há muita pressa e não é uma questão de velocidade, porque fazer as coisas velozmente é até maravilhoso. Agora, fazer as coisas com pressa dá geralmente o resultado é uma porcaria. Entende? A pressa também é importante. Mas uma coisa interessante, eu não tenho ainda, digamos assim, uma reflexão construída sobre isso, mas é que as minhas fotografias são muito rápidas. É interessante isso. Todas são tiradas assim em instantes, às vezes em 30 segundos tudo se resolveu. Por exemplo, eu estou passando em algum lugar e acontece alguma coisa, ou eu vejo uma paisagem, ou acontece alguma coisa, e dela até a foto tomar substância demoram alguns segundos. E talvez se eu tivesse projetado, não teria o mesmo efeito. Acontecido. Não teria acontecido. Ou não produzido o mesmo efeito. Então o tempo depende, porque o tempo é o tempo de cada um. Uma pessoa, por exemplo, pode precisar de muito tempo para escrutinizar, né? uma dada realidade. E outra pode ser muito rápida para fazer a mesma coisa. Sim. Nenhuma está certa, nem a outra está errada. Não. Elas têm processos diferentes. E a gente, como educador... os learning styles. Uns aprendem devagar, outros aprendem muito ligeiro. Mas isso não quer dizer que aquele que aprendeu devagar não vai aprender tão bem ou melhor do que aquele que aprendeu rapidamente. Como educador, você tem que você tem que equalizar essas coisas e trabalhar de uma maneira que não gere conflito. E isso é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Fale um pouco sobre esse aqui, você já falou, sobre os outros livros que você nos trouxe. Então, você falou de pressa. Esse aqui é um livrinho muito interessante. Aqui você quer mostrar? Plains of Spain. Né? Esse livro, basicamente ele mostra imagens obtidas ao longo de 1 hora de uma viagem de Madrid até Toledo, no trem de alta velocidade, e depois 6 horas de Madrid até Orense, na Galícia, na Espanha. Né? Todas as fotos foram tiradas de dentro do trem, através da janela, em alta velocidade. Né? E é interessante porque eu não tinha tantos... A câmera que eu estava levando não tinha tantos recursos técnicos assim. Eu nem sabia se eu ia conseguir exatamente o que eu queria. Mas eu consegui imagens nas quais você imagina que eu estou parado na locação, que eu montei a locação para obter dessa maneira, como essa mesmo que você está vendo,
E não, ela foi tirada num instante. Eu vi que alguma coisa estava se formando à minha frente e simplesmente apontei a câmera, cliquei algumas vezes. E seu trem em velocidade sai assim? Sim. Que parece um cenário. Exatamente. E isso é uma característica do meu trabalho que eu tenho desenvolvido faz tempo. Algumas vezes eu nem sei o que eu estou fotografando. Eu gostaria de recomendar esse livro ao telespectador, porque é uma beleza o trabalho inserido aqui. E o outro, Ricardo? Esse aqui é um portfólio recente dos trabalhos alguns que estão na exposição. Essa é uma fotografia emblemática, eu adoro essa fotografia. Ela foi obtida rapidamente, é maravilhosa. Né? Tem a Gioconda. Esse é o salão de exposição da Gioconda, ou Mona Lisa, no Louvre. Né? Essa multidão passando pela Gioconda, não olhando para o trabalho, porque as pessoas simplesmente passam empurradas e nem se dão conta de olhar para o trabalho. Claro. E essa menina, ela aparece olhando para trás, desconfiada. Olhando para você. Ela olha um pouco para o lado, eu nem sei se ela percebeu que eu estava fotografando. E ela virou no momento, quando ela virou, eu peguei a foto. Eu falei, eu nem sabia exatamente como a composição estava saindo, mas é interessantíssima essa foto. Eu cheguei a chamar ela de terror na visitação à Madonna, porque é terrível. É uma obra emblemática, ela é pequena, você precisa se aproximar, você precisa abarcá-la. Claro. Não se consegue ver. A Gioconda é muito pequena. Muito pequena, as pessoas passando. E é interessante que eu era uma das pessoas mais altas no ambiente e estava me sentindo sufocado. Eu mesmo passei por lá correndo umas 2 ou 3 vezes. Então, nessa vez especificamente, eu simplesmente captei a imagem e esse preto e branco dá uma dramaticidade maior ainda. Maravilhoso. Olha, também recomendo esse livro ao telespectador, porque vale a pena ser visto. E esse aqui, Ricardo? Esse aqui é uma versão, não é a versão em brochura, né? Do Interdisciplinaridade Cultural. Há uns 2 anos atrás, eu percebi que eu tinha vários artigos que não tinham sido publicados em outras coletâneas, em outros livros, porque não faziam parte do momento de pesquisa que eu estava vivendo. E como você sabe, é uma cobrança muito grande para que você publique só aquilo que está dentro da sua linha de pesquisa naquele momento, e, enfim, uma série de coisas que nem é o caso aqui discutir. Né? Mas eram artigos que eram muito importantes para mim. E eu resolvi, então, fazer uma publicação de ensaios, né, sobre educação, arte, cultura e interdisciplinaridade. Né? E nesse aqui eu tenho algumas questões do doutorado e tem um texto muito importante que é o texto sobre o ovo belga, que é aquele meu instrumento metafórico formal de pesquisa interdisciplinar. Foi amplamente discutido no GEP. Eu gostaria até de relê-lo, viu, Ricardo? Fique à vontade. Eu gostaria de ter o volume também. E ele, inclusive, eu fiz uma redução dele, chamei de Manifesto do Ovo Belga, e esteve exposto em vários lugares do mundo dentro do trabalho do Luiz Kamitzer, que criou um objeto chamado Último Livro. O último livro seria um último livro em papel, né? E ele, esse ano não sei se ele está sendo exposto, mas foi exposto em várias bibliotecas na Argentina, na Alemanha, na França também, né? E um dos textos do último livro é o Manifesto do Ovo Belga, que é uma síntese como manifesto da ideia do ovo belga. Né? Que bom, Ricardo, olha... Meus parabéns pela produção. Mais uma vez, parabéns pela maravilhosa exposição. Fiquei e quem quiser ver um pouco da exposição, é só visitar o site da galeria. Você poderia dar o endereço? galeriadaescada.com.br galeriadaescada.com.br. Para finalizar, que nós estamos assim já estourando, que possibilidades a fotografia tem na educação? A fotografia de qualidade requer uma atitude interdisciplinar?
Também, mas na educação a fotografia pode funcionar como aquilo que faz, e isso não importa o nível que a pessoa esteja, seja lá a criança até o adulto, enxergar ou se obrigar a dar atenção àquilo que está enxergando, àquilo que está vendo, né? Através de um espaço muito delimitado, fazendo o recorte da realidade para que ela possa entender a realidade e para que o outro também entenda. Você sabe, só para exemplificar ou para aproveitar o gancho, eu fui à Feira da Antiguidade do Dia e encontrei um livro que tinha um indinho, menino índio, pequeno, com um gravetinho na boca e um beija-flor pousado. Eu comprei o livro pela Na hora. Na hora, porque como eu estava dando Morin em Cultura e Cidadania, onde que ele fala que nós somos 100% natureza e 100% cultura, aquilo ia calhar exatamente, entende? Eu ia usar aquilo quase como uma metáfora a fim de explicar que não existe diferença nenhuma entre nós, que nós somente somos 100% cultura e 100% natureza, todos, sem diferença, não há nenhum que seja diferente, não é? E isso me fez comprar o livro, não é? Ricardo, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Mais uma vez, parabéns pela exposição. Só repetindo o site, galeriadaescada.com.br. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado a você, claro. E espero ver novas exposições brevemente. Desse ano. E eu gostaria também de agradecer ao nosso telespectador pela audiência. Muito obrigado.